Olá, minha gente. Vocês viram agora a música dos pastores do Super Combo? Como Deus usa a cultura muitas vezes para apontar o que Ele é. E isso para a gente até acaba quebrando alguns desafios que a gente tem, de justamente achar que existe arte cristã e arte do mundo secular, onde na verdade tudo é arte do mundo. Todos feitos por humanos, existe ET. E Deus, e é uma amostra de que Deus tem cuidado de tudo e controla tudo, Ele controla também a criatividade humana em fazer uma música dessa. Meu nome é Diel, sou pastor aqui da local. Nesse primeiro encontro do ano 24, se eu me dei feliz ano novo para vocês, eu estou dando. Se eu dei, eu já estou dando de novo. Algumas pessoas aqui da igreja se assustaram na madrugada do dia 31, porque no dia 31, 4 horas da manhã, eu estava mandando mensagem para eles ano novo, porque senão eu ia me esquecer. E aí, como eu estava aproveitando o momento que a minha sogra ainda está internada, então eu disse, não, eu vou pegar a Renata no hospital, que ela ficou na madrugada de 30 para 31, então eu parei no posto de gasolina na Avenida de Carvalho para tomar uma energética e dar o tempo para pegar a Renata no hospital e aproveitei para mandar para todo mundo. E foi engraçado que teve uma menina aqui da igreja, ela nem está aqui hoje, ela estava de madrugada, o marido dela trabalha à noite, chega de madrugada em casa, ela estava acordada, estava recebendo o marido, devia estar trocando uma ideia ali. De repente, aconteceu alguma coisa, ela foi que me respondeu de imediato. Eu disse, não, minha irmã, relaxa, não aconteceu nada, não. Hoje, no nosso encontro, nós temos menos pessoas, mas algumas pessoas não puderam vir por questões médicas e tal. Tem gente que está esperando o nenê, está perto de ter nenê também. Então, a gente tem todo esse contexto hoje. Gente, a gente no início do ano, a igreja cristã, ela comemora, ou parte dela comemora um período chamado Epifania. Talvez vocês estejam sentindo falta da arte aqui, mas justamente por esse motivo de saúde, os nossos irmãos que são responsáveis pela arte ainda não fizeram a arte, mas a gente vai colocar a partir do segundo encontro, se Deus quiser. E esse período chamado Epifania, né, é um período muito, muito, muito importante para a igreja cristã. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo Epifania. Epifania vem da palavra grega phainain. Eu estou tentando achar que esse é a pronúncia correta. Phainain, ou phainá, não sei, ou phainei, que significa fazer aparecer ou trazer à luz. Ou seja, é a manifestação ou a aparição associando a revelação de Cristo ao mundo em conexão com a visita dos Reis Magos. Então, a Epifania é uma data dentro do calendário litúrgico cristão que fala a respeito da manifestação ou das manifestações simbólicas de Jesus. E aí ele usa 3 textos bíblicos importantes, 3 momentos bíblicos importantes do período de Jesus aqui na Terra, onde se manifesta esse poder de maneira muito específica. O primeiro é a visita dos Reis Magos. Reis Magos que não eram de origem israelita, ou seja, eles não tinham noção da dimensão disso, mas tinham noção que existia uma profecia e a estrela apontava para isso. Eles foram seguindo e encontraram com o menino Jesus. Ali eles reconhecem Jesus como rei, e rei que é acima de qualquer reinado político, em reino que também não é um reinado político na dimensão que a gente entende por reinado, que a gente vivencia hoje, por governo, né? E outra manifestação que é simbólica, que é muito falada no período da Epifania, é justamente o batismo de Jesus de Nazaré, porque é a expressão da divindade dele, ou um membro integrante da Trindade. A partir do momento que Jesus, que Deus, uma voz vem dos céus, Deus dizendo, esse aqui é meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho orgulho. O Espírito Santo, em forma de pomba, desce também. Ali, naquele momento, a gente tem as 3 pessoas da Trindade reunidas na mesma hora. Não que não tenha agora, mas manifestadas ali, declarando a divindade de Jesus. Então, nós temos o reinado de Jesus, nós temos a manifestação da divindade de Jesus, e, por fim, nós temos a manifestação do poder de Jesus, que é a partir do início do seu ministério, que é a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. Então a Epifania, ela vai trabalhar a respeito das manifestações de Jesus de Nazaré aqui na Terra, a partir desses 3 pontos simbólicos. Um que mostra o seu reinado, a sua divindade e o seu
poder. É um período em que a gente, ao relembrar dessas manifestações, a gente pode meditar na manifestação de Jesus de Nazaré na nossa vida e através da nossa vida. Resumindo, é uma estrela que aponta para o futuro rei, a voz que aponta para Jesus como filho amado e a água transformada em vinho que aponta para o seu poder miraculoso. E justamente a gente, ao meditar sobre como Deus tem se manifestado sobre a nossa vida e como Ele também tem se manifestado através dela, eu me deparei essa semana com um texto de um teólogo católico espanhol chamado Cassiano Florestan, que num livro, ele já apareceu, mas num livro que ele fez chamado Teologia Prática, Teoria e Praxis da Ação Pastoral, ele defendia que para ele existia uma diferença entre prática e praxis. Quem fez a faculdade, ou quem estava no colégio, quem teve uma noção de filosofia, sabe que tá estranho isso. Como é que eu vou diferenciar prática e praxis, se praxis é muito relacionada diretamente com a prática? Mas para Cassiano Florestan, isso tinha diferença sim. E como é que era? Para ele, prática estaria ligada a saber, aceitar, se conformar e reproduzir repetidamente algo inalterado ou alterando o mínimo possível das coisas. Isso aqui seria prática. Mas praxis, para Cassiano Florestan, significa mudança social, compromisso militante, transformação do ser de estruturas, atitude crítica. A ação humana, para ser considerada praxis, segundo Cassiano Florestan, deve possuir 4 características: criadora, reflexiva, libertadora e radical. Vou tentar trazer isso numa perspectiva de exemplo. Vamos exemplificar isso aqui. Para Cassiano Florestan, prática é algo como escovar os dentes que você faz todo dia, ou pelo menos deveria fazer. Repete e tal, e sem questionar muito. Para ele, praxis é muito mais do que isso. Praxis é o que a Rosa Parks fez nos Estados Unidos, inconformada com a injustiça racial dos Estados Unidos. Ela decidiu, por meio de um gesto, iniciar uma grande luta contra a injustiça racial. Então, para quem não sabe, Rosa Parks era uma senhora preta, ali na década de 60. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, parte dos Estados Unidos, principalmente o sul, existia lugar para preto, lugar para branco no ônibus, e ela decidiu não se levantar para o banco, que além dizia que ela deveria se levantar quando um branco viesse e chegasse no ônibus. Ela disse: não, vou me levantar. E a partir daí, Rosa Parks iniciou um processo, atraiu as atenções de um senhor chamado Martin Luther King Jr., que fez toda aquela passeata, que fez todo aquele movimento que hoje vai desencadear nos nossos dias no Black Lives Matter. Então, para Cassiano Florestan, praxis é isso. Praxis é o eterno desconfiado, vamos dizer assim. E prática é o conformado. Sendo assim, a gente entende que o Evangelho não é um conjunto de verdades a serem cridas apenas, mas sim o anúncio de uma nova realidade. Entendendo também que no período da Epifania a gente lembra que Jesus de Nazaré nos conduz a uma vida de prática e praxis, gostaria de abrir ou acessar nossas Bíblias no texto de Êxodo 16, versículo 1 a 18. Vai ser um texto longo. A gente vai ter aqui no nosso telão, não tem no nosso telão, maravilha, né? Êxodo capítulo 16, versículo 1 a 18. Êxodo 16, versículo 1 a 18. Diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: e Deus, eu lhes farei chover pão do céu,
O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro dos que recomem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dá a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, fortes finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, e jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Gente, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela nos ajuda a compreender quem Tu és, quem nós somos e como devemos agir com o nosso próximo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela a salvação. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela a redenção. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela caminho de vida. É isso que te agradecemos, que saia da minha boca só o que o Senhor quer, que a gente saia daqui transformado por Ti e revendo a nossa caminhada, sendo impactados por Ti, Paulo. Em Teu nome, amém. Isso aqui é a palavra de Deus, palavra do Senhor, e nós devemos ser gratos a ela. Aqui a gente vê o povo de Israel no deserto de Sim. Quando a gente pensa na figura de um lugar desértico, o que a gente tende a pensar? A gente geralmente vai pensar num lugar seco, um lugar quente, um lugar pobre de alimento e de água, mas mesmo diante desse contexto que é desfavorável, a gente vê que esse povo tinha sido testemunha recente de atos extraordinários de Deus. Se a gente olhar o contexto desse período, a gente vai lembrar que o contexto era logo após a saída do Egito. Gente, não precisa de muita coisa para a gente falar como que se deu essa saída. A própria cultura pop fala sobre essa saída. O mar se abria a ponto das pessoas atravessarem a pé secos. Além disso, ainda tivemos, no período que eles ainda estavam no Egito, os 10 mandamentos contra o Egito, contra a nação egípcia naquela época, para que pudesse pressionar, Deus pressionando para que Faraó liberasse, desse liberdade ao povo de Israel. Precisou chegar na 10ª praga, na décima catástrofe egípcia, que chegou a tocar no seu filho, que ele não aguentou mais, disse assim: vão embora, não quero mais vocês aqui. Então esse povo estava acostumado a lidar com fatos extraordinários de Deus, fatos provedores de Deus, a ação de Deus abençoando a vida deles. Fora que, vamos lembrar do deserto, no período que eles caminharam no deserto por 40 anos, a Bíblia também vai falar que uma grande nuvem cobria o povo para que eles não sofressem com o calor do sol. E à noite, para quem não sabe como é clima deserto, que é um frio da bexiga, basta ir pro sertão, gente. Tem alguns lugares aqui do nosso sertão que é um frio triste de noite.
E naquele frio desértico, Deus colocava coluna de fogo, não só para clarear o povo, mas para aquecer o povo. Mas parece que com o passar do tempo, essa memória foi se apagando. Assim como as pegadas são apagadas pelo vento ao se chocar com areias finas do deserto. Isso começa a gerar discussões, a gerar protestos, a gerar questionamentos. E chega a um nível tão grande que faz com que o povo passe a preferir retornar à sua posição de escravo no Egito para terem os seus caprichos atendidos. Mas Deus não atende os seus caprichos, e sim a necessidade do povo. Ora, se o povo queria alimento, Deus proporciona o maná. E não para comer do seco, ele ainda manda também codornizes para diversificar a refeição. Já parou para notar nisso? Podemos ver que nos versículos 16 a 18, há um claro indicativo de que Deus dá ao povo o que era necessário, e não o que eles queriam. E mesmo assim, diante de tudo que o povo viu, Deus fazendo a saída do período da escravidão do Egito, nuvem cobrindo o povo do sol, coluna de fogo esquentando esse mesmo povo nas noites frias do deserto, e por fim, comida caindo do céu. Enfim, mesmo diante de todas essas ações provedoras do nosso Deus, para com esse povo, alguns ainda não queriam mais do que precisavam. E se você ler um pouquinho mais desse texto, você vai ver que as pessoas, o indicativo foi, não guardem o maná. E alguns têm ganância ainda chegaram a pegar mais do que precisavam, e aí no outro dia estragavam. E mesmo assim, mesmo caindo do céu, o povo caindo literalmente do céu, as pessoas ainda queriam achar que no outro dia Deus não era capaz de trazer novamente. E pela sua ganância, pegava mais do que era necessário. E o resultado era a comida se estragar. Por que esse povo agia assim? Aliás, é melhor a gente perguntar assim, por que a gente é assim? Geralmente, nesse período do ano, a gente começa a planejar a nossa vida. A gente faz um balanço de como andam as coisas, do campo afetivo, relacional, profissional, amoroso, familiar, e por meio desses resultados a gente faz resoluções e projetos ou promessas para um novo ano, e aí chega janeiro, a hora da verdade, vamos colocar em prática todo o projeto, mas quando a gente se depara com a realidade chamada IPTU, IPVA, escola do menino, faculdade, ou então a gente começa a ver as notícias da TV onde os conflitos de Gaza, da Ucrânia, da Coreia do Norte, parece não ter fim. Ou então os acidentes aéreos. Gente, eu fiquei extremamente impactado por esse colisão. A gente teve acidente aéreo no nosso país. Como a gente teve. Parece que a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, e aí a gente começa a entrar em crise já em janeiro. E aí começam a fazer questionamentos de tipo, por que deu errado se eu fiz tudo certo? Estava tudo dentro do esquema. Deus sabe desse negócio ou não? Com algumas coisas desse tipo. A gente começa a se questionar. A gente começa a questionar até a nossa fé. A gente começa a questionar até o poder do nosso Deus. A gente começa a achar que Deus dá coisa porque a gente está fazendo antes. E é justamente quando fazemos questionamentos como esse que tendemos a cair na mesma falha que o povo hebreu fez. Pois nós muitas vezes centrados em nós mesmos, a gente passa a esquecer e a não enxergar a ação de Deus como provedor em todos os momentos da nossa vida. A gente se prende à ação provedora de Deus apenas ao extraordinário. Quando o mar se abrir, quando eu passar por cima do mar, quando eu andar sobre as águas, quando o céu vier uma sombra, aí eu vou acreditar que Deus está agindo quando tem provisão. Mas Deus age com provisão muito mais do que a gente imagina. Ele age com provisão justamente no sentido ordinário da vida. Muitas vezes a gente acha que se a gente seguir um plano bem elaborado, bem estruturado apenas, vai dar certo com Deus. Mas será que se a gente começar a pensar desse jeito, se a gente fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar, será que a gente não está criando uma relação de barganha com esse Deus? É uma linha muito tênue.
é uma mente tardia. Queremos sempre mais do que nos é necessário. E não nos concentramos e nem reparamos no que Deus nos dá e no que Ele tem nos dado. E muitas vezes isso é manifestado de acordo com a forma que nós temos planejado a nossa vida. Já que a maneira com que eu e você temos planejado as coisas na nossa vida, a maneira com que eu e você temos colocado prioridades e dependendo das prioridades que a gente tem colocado no nosso planejamento, isso muitas vezes tem apontado onde está o nosso coração. Muitas vezes a gente faz planejamentos assim, trabalho, muitas vezes a gente faz planejamento amigos, muitas vezes a gente faz planejamento o carro, muitas vezes a gente faz planejamento a empresa, muitas vezes a gente faz planejamento da família e Deus vai com o que sobra do meu tempo. Ou então a gente começa a criar espaços, vida cristã, vida secular, na verdade tudo é vida. Ou então assim, a minha vida do meu trabalho é um. A minha vida como marido é outra. A minha vida como membro de uma comunidade de fé é outra. E aí a gente tem 3 vidas diferentes, onde na verdade tudo é vida. Então eu começo a criar um perfil do Ediel, dono do pet, o perfil do Ediel, marido de Renata, e o perfil do Ediel, membro da local. Isso não é por aí. Não é por aí que é o Evangelho após. Ou então eu faço todos os meus projetos. Eu quero comprar uma casa na praia, uma casa no campo, trocar de carro, ampliar os meus conhecimentos profissionais, fazer um mestrado e nada do que envolve as coisas do reino tem lugar. E quando a gente fala sobre isso, eu não quero falar sobre o exercício religioso perto da comunidade da fé. Porque você pode planejar tudo isso. O problema é o para quê. Como você tem pensado amanhã? O que o amanhã tem trazido para você? Como estar em paz diante de um cenário que muitas vezes não vai lhe parecer favorável? Talvez alguns de nós aqui estavam torcendo para acabar 2023. Que pode ter sido um ano extremamente desafiador. Para outros, talvez nem tanto. Mas como é que a gente tem se comportado quando o ano não é bom e quando o ano é bom? E no que a gente tem colocado a nossa esperança? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o tempo todo Deus nos fala para confiar nele e somente Ele é capaz de nos prover o que precisamos. Mas dentre os muitos textos, ele sempre chamou minha atenção de novo. Que muitas vezes meu pai fala muito desse texto. Que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 34. Lucas 12, 22 a 34. Vai ter um diálogo muito legal de Jesus de Nazaré com seus discípulos. E nessa troca de informações e de conversa, Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corpos. Eles não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Em Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles nem trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus se veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e as coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo,
pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com tempo, um tesouro dos céus que não se acabe, onde ladrão nem alguém chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus de Nazaré diz para a gente não se preocupar. Ele sabe o que a gente precisa. E é interessante que ele aponta para a criação. A criação rebelde. Quando a gente vê o texto, vários textos bem diz assim, a criação adora. A criação declara que Deus é o que é. A criação nos ensina também como devemos agir como discípulos e discípulos de Jesus de Nazaré. Não há problema em planejar, até porque Jesus também vai falar de bons planejamentos em outro momento. Não há problema em planejar o que comer e o que vestir. Mas há problema nisso quando se torna o fim em si mesmo. Ou seja, o fim em si próprio, de autopromoção e não de glória a Deus, não de glorificação a Deus. A gente deve buscar o reino de Deus entendendo a sua vontade para as nossas vidas, porque assim a gente desenvolve um espírito de contentamento, entendendo que Ele tem nos dado o que precisamos. E quem sabe aqui que é contentamento? Contentamento é o seguinte, é nós estarmos satisfeitos com o que nos tem nas mãos. É não nos deixarmos ser levados pela vontade de ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Do mesmo jeito que Jesus de Nazaré diz assim para a gente, basta cada dia o seu mal, também diz assim, não se preocupem, eu sei o que vocês precisam, pois eu sou o provedor de vocês. Se Jesus fosse dar tudo para a gente que a gente quisesse, seríamos os seres mais mimados de toda a criação. E a gente ainda é, muitas vezes, age como, pelo menos. Né? A gente não é mimado, a gente age como se fosse. Lembre-se de que o nosso coração está em Jesus de Nazaré. E dessa maneira devemos viver. Lembrando o que o nosso irmão Cassiano Florestan mencionou sobre prática e praxis, percebemos Jesus no versículo 33 agir da mesma maneira ao falar sobre a provisão de Deus em nossa vida e como podemos ser agentes de provisão na vida de outras pessoas. Veja, a todo momento Jesus ele aponta para ele e diz assim, vão lá e façam. Assim como eu faço, vão lá e façam. Assim como eu faço, vão lá e façam. Do mesmo jeito, assim como Deus é provedor sobre a nossa vida, nós devemos entender essa mensagem de um Deus provedor sobre a nossa vida e nos tornarmos e buscarmos ser agentes de provisão na vida das outras pessoas. Em 2 Coríntios, por exemplo, 2:9, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 15, a gente vê que a Igreja de Jesus entende esse chamado para sermos não só agraciados por essa provisão de Deus, mas também sermos agentes da provisão de Deus. É um movimento, vou usar o que o próprio Cassiano Florestan diz, é um movimento de prática e praxis. Você entende e você pratica, você entende e faz a praxis. Deus na vida do próximo, sermos agentes de Deus na vida do próximo. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios vai dizer que cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões da gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial,
todos louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus, o seu dom indescritível. Reparem que esse movimento é um movimento de gratidão. Por gratidão à provisão de Deus, nós somos impelidos a sermos agentes de provisão na vida das pessoas. E essa ação de provisão na vida das pessoas são em várias frentes. Desde pão ao ouvido para escutar a dor do outro. É um convite, cada um dê, não apenas o que tem ou o que sobra, ou então não apenas dê à pessoa que tiver mais dinheiro e o outro que não tem não dê, mas apenas dê de todo o coração. Quem compreende o chamado para ser agente de provisão do mundo percebe que isso é um chamado a todo discípulo e discípula de Jesus de Nazaré. Pois Deus nos provê não para que a gente inflame o nosso ego e a gente fique ensimesmado diante dos nossos castelos pessoais, mas sim para que a gente seja agente de provisão na vida do outro. Eu quero ler novamente o versículo 11 e 12 de 2 Coríntios 9, porque diz o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões a gratidão a Deus. Deus é provedor e nos chama por meio de Jesus a agirmos da mesma maneira. E há 3 maneiras básicas de se ser agente de provisão de Deus na vida das pessoas. E eu vou começar a falar aqui, talvez vocês vão lembrar um pouquinho da membrana, eu já estou dando spoiler para quem vai fazer membrana agora. Uma forma é através da mordomia, sendo mordomos com o nosso tempo. Como que a gente tem utilizado o nosso tempo? Como a gente tem organizado o nosso tempo? Será que no nosso tempo tem um espaço para a gente servir, não só a nossa comunidade de fé, mas servir as pessoas? O segundo ponto da mordomia, além do nós sermos mordomos do nosso tempo, a gente tem que ser mordomo do nosso talento. Os talentos que Deus tem colocado na sua mão, os dons e talentos, para que você tem usado? Para quê, com quem, com que finalidade? Esse é um outro ponto também que precisa ser analisado de todo discípulo e discípula de Jesus de Nazaré. E o terceiro ponto dessa mordomia é a mordomia dos nossos recursos. Para que Deus tem nos dado os nossos recursos e com que finalidade nós temos usado os nossos recursos? E quando eu falo aqui de recursos, são recursos financeiros mesmo. Não só apenas com dessas 3 tipos de manifestações a gente tem que se comprometer. Mas que não só tem 2, mas tem os 3. São 3 maneiras de compreender a provisão de Deus e ser agente de provisão na vida de outras pessoas, entendendo que esse movimento é um sinal do reino de Deus, é um sinal do anúncio do reino de Jesus de Nazaré, e isso não quer dizer que devemos fazer isso apenas quando tudo está em ordem na nossa vida, pois Deus continua agindo através de nós, seja na tristeza, seja na riqueza, seja na saúde, seja na doença. Parece ter uma relação de casamento. Cristo, sendo Deus, sabe exatamente o que precisamos e provê de acordo com o que é melhor para nós, dando sentido à nossa vida cheia de preocupações e incertezas. Ele é provedor independente do que nós fomos. Cristo, somente Cristo é provedor do que nós, independente do que nós somos, quase que não sai. E com reflexões e encerrando esse bate-papo de hoje, eu queria fazer com vocês aqui 5 perguntas. Em meus planos, eu tenho reconhecido que Deus é provedor da minha vida e busco estar em contentamento, seja qual for o resultado. Aí, viu? Pensa no IPTU, no IPVA, na escola dos meninos. Olha. Será mesmo? Será que eu também, outra pergunta, será que esse Deus provedor tem estado presente nos planos que eu tenho feito para 2024?
terceiro ponto, eu tenho entendido o chamado de Jesus para ser um agente de provisão na vida de outra pessoa. Se sim, como tenho feito isso? A quarta pergunta, a minha comunidade de fé tem estado presente nos meus planos? E por fim, o outro está presente em meus planos? O próximo está presente nos planos? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua provisão, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá o que é necessário na nossa vida. Somos gratos por isso. Somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu abraço, pelo Teu afago, Pai. Somos gratos também quando o Senhor nos alerta e nos puxa a orelha em amor para que a gente retome a nossa caminhada de maneira saudável contigo. Que a nossa caminhada, os nossos projetos para 2024 não sejam pautados numa relação de barganha e de egoísmo, Pai. Mas sim, que exalem o nosso relacionamento contigo, que glorifiquem a Ti em todas as áreas da nossa vida, Pai. Cada homem e mulher aqui tenha um 2024 massa, compreendendo que o Senhor é provedor e diante dos seus contextos, sendo agentes de provisão do Senhor na vida de outras pessoas que cruzarem por cada um de nós. É isso que te pedimos, te agradecemos. Amém.